De uns anos para cá, as concessionárias de energia tornaram obrigatória a utilização de DPS no padrão de entrada de qualquer tipo de instalação. E por conta dessa obrigatoriedade, esse equipamento teve um boom de vendas, já que antes ele nem era tão utilizado, nem mesmo era tão conhecido. Grande parte dos eletricistas nem sabia que existia esse equipamento que serve para desviar os surtos para a terra e, consequentemente, proteger a instalação ou proteger alguma carga em específico. Porém, o conhecimento em relação a esse dispositivo não acompanhou a mesma velocidade das vendas. E pela falta de informação se criaram diversos mitos, e um deles é de que esse é um para-raio eletrônico. Esse equipamento ele não é um para-raio eletrônico, ele não tem as mesmas características, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência do vídeo. É fato que hoje as pessoas já conhecem melhor o DPS, os eletricistas principalmente já têm mais informações também, mas ainda uma grande parcela que não tem todas as informações necessárias para que se possa fazer a escolha do DPS correto. Nesse vídeo eu não vou falar da escolha, mas eu vou deixar o card aqui em cima de um outro vídeo onde eu falei de como escolher um DPS, como dimensionar o DPS correto para a sua aplicação. Então, se essa é o seu objetivo aqui nesse vídeo, aprender como escolher o DPS, aí eu sugiro que clique nesse vídeo que eu deixei o card aí em cima, porque lá eu falo especificamente sobre isso. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar dessa questão do para-raio eletrônico, falar o porquê que esse DPS não é um para-raio eletrônico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o like também para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. E caso queira orçar, adquirir ou ainda obter mais informações sobre DPS, acesse o nosso site através do link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo. Bom pessoal, estou com esses dois DPS aqui também chamados de para-raios eletrônicos para poder explicar o porquê que está tão errado chamar eles dessa forma. A diferença entre esses dois modelos é só que esse modelo aqui ele é monobloco, reparem que uma peça única, né? Enquanto que esse aqui dá para sacar o cartucho para facilitar a troca, né? No momento em que acaba a vida útil dele, não precisa soltar aqui, mexer em parafuso, soltar os cabos para realizar a troca da peça. Basta tirar o cartucho, remover o cartucho e conectar o novo, e aí ele já fica operante novamente. Enquanto que esse aqui precisa que os cabos sejam desconectados aqui, e desmontado o trilho DIN onde ele fica fixado para poder trocar uma peça pela outra. Qual que é a vantagem desse monobloco aqui? Apesar de não conseguir trocar ele com tanta facilidade como o modelo com cartucho, ele é mais barato, né? Então se você quiser comprar DPS, tanto o modelo com cartucho quanto esse modelo mais barato, com preço direto de fábrica, acesse o link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, que a Brasiltec vende esses modelos, inclusive tem uma variedade grande aqui, eu trouxe só esses dois para poder demonstrar, né? Então vamos lá, por que não dá para chamar isso aqui de para-raio eletrônico? Tanto esse modelo monobloco quanto o modelo com cartucho, como que eles funcionam? Eles têm um varistor, que é um componente eletrônico dentro deles, que é como se fosse um resistor, mas ele é sensível ao nível de tensão. Quanto mais eu aumento a tensão, menor a resistência deles. Então eu aumento a tensão, a resistência diminui e, consequentemente, eles vão drenar uma corrente para a terra. Aqui em cima do DPS eu vou conectar uma fase, ou um neutro também, né? O DPS também pode ser instalado no neutro, mas eu conecto uma fase aqui em cima ou um neutro, e aqui embaixo eu conecto o terra. Então quando a tensão se elevar por um período durante um surto, por exemplo, essa fase que vai estar aqui na parte de cima vai ser conectada com o terra e, consequentemente, fecha um curto aqui dentro desse DPS, né? O varistor, o que acontece? A resistência dele tende ao infinito quando a tensão está dentro da nominal, mas eles começam a atuar a partir de 275 volts. Então, quando a tensão passa desse limite, a resistência ela cai. É lógico que não é uma linha reta, né? Isso existe uma curva no gráfico aí de tensão e resistência, mas a tensão ela tende a zero, é como se fosse um curto-circuito daí entre fase e terra, e por isso desvia o surto de tensão. Então, pensando dessa forma, até parece o funcionamento é igual do para-raio, né? O raio vai entrar como um surto também, né? Uma tensão muito mais alta, e vai ser desviada para a terra. Porém, o que acontece? Aqui dentro nós temos um componente eletrônico, até vou deixar uma foto aí de um varistor, é um componente muito pequeno, ele deve dar, aqui comparando com o cartucho, ele deve dar 1/4 do tamanho desse cartucho, só que bem mais estreitinho, né? Ele cabe aqui dentro tem outros componentes também, mas é basicamente um varistor aqui dentro. É bem simples o cartucho do DPS, esse aqui também é bem simples, né? Mas é um componentezinho eletrônico muito pequeno, ele não tem nem de longe a capacidade de um para-raio, por isso que é tão errado chamar dessa forma.
porque apesar de ter uma função relativamente parecida, a capacidade é absurdamente menor. Isso aqui serve para barrar um surto de capacidade muito menor do que um raio. Se cair um raio muito próximo de um DPS desse aqui e o circuito conduzir uma corrente muito alta, isso aqui vai sumir do mapa, vai explodir basicamente, e com certeza não vai sobrar nada para contar a história, que no máximo algum pedaço que voa longe. Então, isso aqui não é um para-raio, porque a capacidade dele é absurdamente menor. E eu vou falar aqui rapidamente como que funciona o DPS, porque eu falei que ele atua com 275 volts, mas a instalação deles costuma ser feita em situações onde a tensão é 127 ou 110 ou 220, né? Sempre a tensão do DPS ela é em relação à Terra, né? Não é, mesmo que eu instale um DPS nas fases, um circuito trifásico onde a tensão é 380, por exemplo, ou mesmo nos trifásicos de 220, não é a tensão das fases que conta, porque a conexão aqui é entre fase e Terra. Então, a tensão é a mesma da tensão entre fase e neutro, né? Tanto Terra quanto neutro tem potencial zero. Então, a diferença de potencial, que é a nossa tensão, né? Ela é sempre considerando fase e Terra. Não é a tensão de linha, é a tensão de fase. E mesmo para as instalações 127, se usa esse mesmo DPS aqui, que é o DPS de 275. Eu vou explicar o porquê aqui rapidamente. Vamos fazer um gráfico aqui bem simples, onde eu tenho a tensão e também tenho o tempo. Aqui nós temos o tempo. E vou pegar outro canetão aqui para demonstrar qual que é a tensão do DPS. Vamos supor que aqui é a tensão do DPS. E eu vou fazer uma outra linha também, que é a tensão nominal da rede. Vamos supor que aqui é a tensão nominal. Aqui, deixa eu fazer um pouco mais perto aqui para poder pegar. Aqui, vamos supor que é 220 volts. E aqui em cima, nós temos uma tensão maior, então, que é 275. Isso aqui está bem fora de escala, né? Mas vai ficar fácil de entender. Desenhei a tensão nominal, uma linha plana, porque teoricamente a tensão ela não vai oscilar, né? Se é 220, vai se manter em 220. Mas vamos supor que nós tenhamos um surto de tensão. Os surtos, eles podem acontecer por raio, mas podem acontecer por diversos outros motivos também. Manobras na rede, chaveamento de equipamentos. Sempre os períodos transitórios são os mais complicados, né? Então, se qualquer chaveamento, seja de alguma carga ou na rede mesmo, esses períodos transitórios também vão gerar surtos. E os surtos, eles vêm na casa dos kilovolts, não vêm na casa de alguns poucos volts. Então, essa tensão nominal, nós teríamos um pico. Esses surtos são picos de tensão muito curtos, né? É só um impulso de tensão. É um pico muito rápido e ela já volta. Para esses casos aqui, o DPS atua. Então, passou da tensão 275, vai drenar a corrente para a Terra e vai acabar que esse surto aqui ele vai ser, se não extinto, mas pelo menos muito atenuado, né? A chance dele queimar algum equipamento é muito menor. Mas tem os casos, como a tensão é de 275, nós temos casos onde a tensão ela vai se elevar um pouco, mas não vai chegar a 275. Nesse caso, o DPS vai atuar? Não, o DPS ele não atua nesses casos. Só que em períodos, aqui eu não coloquei um valor de tempo, né, mas em períodos curtos, uma tensão um pouco acima da nominal não queima os equipamentos. E nem se fosse um impulso, por exemplo, aqui, se nós tivéssemos um impulso de tensão assim, isso aqui jamais vai queimar o equipamento. Eu não digo jamais também, porque pode ter um equipamento muito sensível. Mas, por norma, os equipamentos eles têm níveis de tensão que eles precisam suportar. No vídeo que eu citei anteriormente, ensinando como dimensionar um DPS, eu falo um pouco disso aqui, então não vou ficar repetindo. Mas esses surtos aqui, os equipamentos eles são obrigados a suportar, por norma, existem níveis diferentes, né? E, enquanto as tensões, por exemplo, se eu tivesse uma tensão por mais tempo aqui, os impulsos eles não acabam não queimando os equipamentos quando é um nível baixo de tensão, mas as tensões acima da nominal, quando são temporárias, assim, quando passam alguns segundos, alguns minutos acima, essas sim podem queimar os equipamentos, mas o DPS ele não vai proteger para isso. Os equipamentos que vão proteger nesse caso são os monitores de tensão. Os monitores de tensão vão detectar essa tensão acima, geralmente eles contam alguns segundos para poder desativar ou ativar alguma proteção, desativar a rede, né, ou a carga, ou ainda ativar alguma proteção
para evitar a queima. Então, para surto é o DPS, enquanto que para tensões que se elevam num nível mais baixo, assim, temporariamente, aí o equipamento correto é o monitor de tensão. Eu vou deixar aqui na tela 3 vídeos que são fundamentais para qualquer eletricista. Se um eletricista não tiver esse conhecimento, ele está muito aquém do que deveria em relação ao domínio da eletricidade. Esses vídeos são de como dimensionar o DPS, né? É fundamental que qualquer eletricista saiba escolher o DPS correto e não chegar lá na loja e pedir um DPS, porque provavelmente os vendedores também não vão saber, até porque eles não conhecem a instalação como o eletricista. Então, é fundamental que se saiba dimensionar. Um desses vídeos é o do DPS. Também tem vídeo falando de monitor de tensão, que é esse equipamento que vai proteger esse tipo de situação aqui, onde a tensão não se eleva tanto, mas fica por mais tempo elevada e pode sim queimar os equipamentos, pode e provavelmente vai queimar. Então tem vídeo de monitor de tensão e tem outro vídeo de um voltímetro digital com saída relé. Como ele tem a saída relé ele é digital, ele é totalmente programável, ele pode atuar como monitor de tensão, inclusive tem muitos recursos para isso. Então se você é eletricista, clica aí em algum desses 3 vídeos e a gente se vê lá.